Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do FGTS Digital na Prática. Essa série de vídeos aí que está ajudando os empregadores a se preparar para a entrada em produção do FGTS Digital e como lançar corretamente as informações lá no E-Social. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a declaração de rubricas de verbas de 13º salário lá no E-Social e como que a empresa vai fazer o pagamento dentro do FGTS Digital. Vou compartilhar minha tela com vocês. E aí, pessoal, muita atenção quanto a isso. Temos trabalhado também no suporte do E-Social e tenho visto muitas empresas que estão errando no momento de declarar as verbas, estão declarando coincidências erradas. Então, aproveitem esse momento, inclusive com período de testes liberado no sistema, para verificarem essa questão também, ok? Então, pessoal, para destacar para vocês aqui, o empregador, ele declara lá no E-Social as bases de cálculo e o E-Social gera o totalizador, o S5003, com os valores de FGTS e transmite essas informações para o FGTS Digital. E quando falamos de verbas relacionadas ao 13º salário, basicamente eu selecionei 4 momentos que o empregador faz essa declaração lá no E-Social. Temos o adiantamento do 13º salário, que deve ser declarado diretamente na folha do mês que houve o pagamento, que deve ocorrer pela legislação de fevereiro até novembro. Então, se o empregador efetuou o pagamento do adiantamento do salário no dia 30 de novembro, ele declara na folha de novembro essa verba. E sobre essa verba, no próprio mês de novembro, ele vai ter que pagar o FGTS sobre esse adiantamento. Temos a segunda parcela do 13º salário, ou segunda parcela, que o pessoal chama, que ela é feita na folha anual. E aqui vem o destaque, tá, pessoal? Eu vou explicar daqui a pouco isso para vocês. É diferente da forma que é feito hoje na Cefip. Então, na folha anual, que é a folha 13º salário, é nesse local que o empregador vai prestar as informações e bases de cálculo de FGTS. Tá? Terceira opção, diferenças de médias para cálculo do 13º salário. Lá na folha de janeiro do ano seguinte, o empregador calcula uma média ali até dezembro, até o fechamento da folha anual, no dia 20, e efetua o pagamento para o trabalhador. Mas pode ser que aquele trabalhador fez mais horas extras, teve mais direito a comissões no próprio mês de dezembro. E aí, quando chega lá no mês de janeiro, ele tem que fazer um ajuste para conferir se aquela média dos 12 meses anteriores bateu com o que ele pagou ou não. E se tiver que pagar uma diferença, ele paga na folha de janeiro. E também, claro, temos o 13º proporcional ou rescisório, que é declarado no evento de desligamento do trabalhador, no S2299. Então, pessoal, vamos aqui destacar diferenças importantes entre a forma que as empresas fazem atualmente, utilizando o Cefip, Sistema da Caixa, e como que vai ser utilizando o E-Social e o FGTS Digital. Lá na Cefip, o empregador, ele declarava a base de cálculo da segunda parcela, parcela líquida, lá na folha de dezembro, utilizando um campo específico desse sistema. Então, na Cefip, o empregador não declarava bases de FGTS na folha anual. Essa folha ela era utilizada apenas para fins do INSS, para apuração da contribuição previdenciária. E aí, tem um campo específico lá dentro da Cefip, no movimento mensal, quando o empregador colocava o valor que ele pagou de adiantamento, vamos supor, no mês de novembro, ou no mês de dezembro, o valor líquido que ele pagou para o trabalhador, já descontado do adiantamento, ele declarava essa segunda parte na folha de dezembro e pagava tudo junto no movimento de dezembro. Como que isso vai funcionar no E-Social e o impacto para o FGTS Digital? O E-Social, ele apura a segunda parcela do 13º salário, ou a parcela final, ou segunda parcela, com base na folha anual. Então, no E-Social, nós temos 13 folhas, assim como existe na Cefip, mas a folha anual do E-Social, ela serve para apurar a contribuição previdenciária, mas serve também para apurar a segunda parcela do 13º salário. Tá? E aí, como é que funciona? Dentro dessa folha anual, a folha de 13º, o empregador informa o valor total devido. Vamos supor que o trabalhador tem um salário de 3 mil. Ele declara 3 mil e adiciona as médias, se houver, dentro daquele período ali, de acordo com o ano, e faz o desconto do adiantamento que houve anteriormente. E aí vai ter um valor líquido. E é sobre esse valor líquido que o E-Social vai calcular o FGTS devido. Tá? E o empregador, pessoal, não deve informar a verba de 13º salário na folha de dezembro.
porque ele fazia isso lá na Cefip, mas no E-Social é diferente. E lá no FGTS Digital vai ter uma folha separada, 13º/2024, 13º/2025, que é o local onde ele vai encontrar os valores devidos nessa folha anual para recolher o FGTS. Tá? E cuidado, se declarou em dezembro e declarou também na folha de 13º, poderá causar duplicidade nas bases de cálculo de FGTS. E aí, todas as rubricas de vencimento e desconto relacionadas ao pagamento do 13º devem ter a incidência de FGTS igual a 12. Pessoal, tem visto muito erro no suporte do E-Social com relação a isso. As empresas não estão declarando corretamente as incidências das rubricas de 13º com relação ao FGTS. Então, uma verba de adiantamento de 13º, que é de vencimento, ela tem que ter incidência 12 de FGTS. O valor total devido de 13º, que eu declaro lá na folha anual, também tem que ter incidência 12. As médias de horas extras e de comissões que eu calculei para fins de 13º, são verbas de vencimento, também devem ter incidência de FGTS igual a 12. 13º proporcional e rescisório, que estou pagando lá no desligamento, devem ter incidência 12. E o mais importante que o pessoal faz errado, as verbas de desconto de adiantamento de 13º também devem ter incidência igual a 12. Incidência de FGTS. Eu tenho visto que o pessoal está colocando incidência 11, como se fosse uma incidência mensal. E aí o E-Social não vai calcular corretamente de acordo com o que a empresa quer. E ela vai achar que a gente não está descontando aquele adiantamento que foi feito sobre a base, mas foi a empresa que declarou indevidamente. Outras verbas também, pessoal, são informativas, mas que a empresa declara no E-Social, que serão utilizadas como base para recolhimento de FGTS. Verbas de acidente de trabalho, mesmo que seja pago pelo INSS, a empresa tem que informar essa base para recolher FGTS, e ela faz isso no E-Social. Salário, maternidade e serviço militar obrigatório. São alguns tipos de afastamento que muitas vezes a empresa não paga direto, ou se ela paga direto, ela é reembolsada pela União com relação a esses valores, né? Então ela é um pagamento indireto, mas que incide FGTS sobre essas verbas. Então, muita atenção, e elas também devem possuir incidência 12. A única exceção de verba relacionada ao 13º salário, que não deve ter incidência de FGTS igual a 12, é a rubrica de reflexo do 13º sobre aviso prévio indenizado, que é paga lá no desligamento. Então, você vai pagar o aviso prévio indenizado e sobre ele você vai calcular mais 1/12 de reflexo do 13º. Essa verba de reflexo de 13º sobre o API, ela deve ter a incidência igual a 21, que é a incidência de aviso prévio indenizado. Ela vai acompanhar o principal. Então, é o único caso onde você vai colocar uma incidência diferente de 12, é esse aqui. Tá? Vamos ver como que fica isso no sistema. Olha só, eu estou com uma tela aqui, lá do E-Social Web, de cadastramento de uma verba. Então, eu cadastrei aqui a verba adiantamento de 13º salário e veja aqui, olha, incidência de FGTS igual a 12. Se eu paguei o adiantamento em outubro, no mês de outubro, eu vou recolher o FGTS sobre essa verba e mais o FGTS sobre as verbas normais que o trabalhador recebeu naquele mês. Agora, lá na folha anual, eu cadastrei uma verba, uma rubrica aqui para utilizar na folha anual. 13º salário anual, o valor bruto. Tem que ter incidência 12 também. Não vou entrar no detalhe das outras incidências de contribuição previdenciária e imposto de renda, isso vocês podem verificar junto ao suporte do E-Social ou no manual de orientação do E-Social também. O importante, pessoal, nós estamos tratando aqui, é do 13º salário. E para fins de FGTS. E também esse valor anual tem que ter incidência 12. Agora, uma rubrica de desconto, de adiantamento. Eu posso utilizar essa rubrica aqui tanto na folha anual, para abater sobre o valor total aquilo que eu já adiantei, ou mesmo no desligamento. Vou fazer o desligamento, coloco lá o 13º proporcional e vou abater eventual adiantamento que eu já fiz. Esse adiantamento também tem que ter incidência 12. Pessoal, eu estou insistindo nesse ponto aqui, porque a incidência é um campo-chave no E-Social. Se eu coloco verbas com incidências diferentes, o E-Social não vai fazer o encontro das verbas de vencimento com as verbas de desconto. E aí vai ficar talvez um valor maior do que você está esperando. Então, muito importante colocar essa verba de desconto de adiantamento de 13º no campo de incidência de FGTS sempre igual a 12, que é referente a 13º. E aí, o E-Social vai gerar um totalizador do S5003,
Se for uma verba do tipo mensal, ele vai gerar esses tipos, valores de FGTS de 13º. Pode ser igual a 12, pode ser um específico aqui de período anterior de 13º salário, pode ser o 13º salário com tipo valor 16, que é para aprendiz, ou 18, também de aprendiz, referente ao 13º salário. Já sobre as verbas do desligamento, se for um desligamento que gera direito a saque do FGTS, ele gera esses tipos valores aqui. O 22, que é o FGTS de 13º salário rescisório, ou pode se referir também ao período anterior, ou o 28, que é o FGTS de 13º salário rescisório, ou o 31, que é o 13º, mas referente ao período anterior, que eu estou pagando no desligamento. Então, montei uma tabela aqui para gente, onde eu faço o relacionamento entre tipo de valor de FGTS, categoria, origem e código de incidência do FGTS e a sua condição. Então, vamos ver. Lá no S1010, uma tabela, eu cadastrei uma rubrica com incidência 12 de 13º. Mandei uma remuneração para um trabalhador da categoria 101, que tem direito a 8% de FGTS, lá no evento mensal, S1200. Qual o valor vai ser retornado dentro do meu S5003, totalizador do FGTS? Vai gerar um tipo valor igual a 12. Agora, se eu utilizei a mesma verba, mas para uma categoria de aprendiz, que tem FGTS de 2%, no evento mensal, ele já vai gerar um tipo valor igual a 16. E ainda assim, se eu utilizei a mesma verba para um trabalhador normal, categoria 101, no evento de desligamento, sem justa causa, ele vai gerar para mim um tipo valor de FGTS igual a 22, FGTS 13º salário rescisório. Vou colocar alguns exemplos para tentar deixar ainda mais claro para vocês na hora de montar a sua folha mensal ou a folha anual, com especial atenção à incidência de FGTS nas rubricas de 13º. Estou lá em novembro de 2024, tem um trabalhador da categoria 101, CLT, o evento é o S1200 mensal, e, olha só, tem 3 verbas devidas aqui para ele. E ele informou nessas 3 verbas aqui o mesmo estabelecimento, mesma lotação, que são campos-chave, nós já falamos isso em outros vídeos. E olha só, ele mandou nessa folha de novembro, remuneração mensal do trabalhador, R$4.000, fez um desconto de atraso de 830 e mandou o adiantamento de 13º salário, ele que deu esse nome aqui, cadastrou corretamente com a incidência 12 e uma base de R$2.000. Como que vai ser informado isso lá no E-Social? Olha aqui uma tela da web. Ele coloca lá o salário mensal 4.000, o adiantamento de salário de 2.000 e um desconto de atrasos de 830. Como que vai ser gerado o totalizador do FGTS sobre essa verba? Vão ser geradas 2 linhas. A primeira do FGTS mensal normal, que são os 4.000 de salário, menos as faltas e os atrasos que ele teve de 830, deu uma base de 3.170. E mais uma linha aqui, específica para 13º salário, no valor de R$2.000. Então vejam que o próprio E-Social, ele traz em linhas separadas a base mensal e a base sobre 13º salário. Esse aqui é um exemplo de totalizador, que é o S5003, uma visualização lá dentro do E-Social, e mostra a mesma coisa. R$3.170, 253, e um tipo valor 12 de 13º, uma base de 2.000 e um valor de 160. E como que isso vai aparecer para a empresa lá no FGTS Digital? Eu entrei no FGTS Digital, fui em gestão de guias e fui em guia parametrizada, que é a tela que mostra detalhado para mim. Vejam só para esse trabalhador aqui, que interessante. Lá no mês 11, aparece o FGTS mensal, que ele recuperou lá do S5003, 253,60, e também o FGTS do tipo 12, 13º salário, 160. E aí é só a empresa marcar as verbas que ela quer incluir na guia, e pode incluir numa única guia tanto os débitos do próprio mês quanto do 13º. Ou se a empresa quiser, ela faz separado, vai ser a critério dela. Ok? Vamos para mais um exemplo. Competência anual. Olha, competência 13º agora. Tem um trabalhador que está categoria 101 e estou mandando esse evento anual aqui para ele. E coloquei 3 verbas na folha anual. Primeiro, coloquei a gratificação natalina. Foi o nome que a empresa deu para o 13º. É o valor bruto, pessoal. Então, qual que era o salário dele, de base? R$2.000. Não teve horas extras, não teve médias e trabalhou um ano inteiro. Então, quanto que é devido para esse trabalhador? R$2.000. Ah, mas a empresa já pagou em novembro R$1.000 de adiantamento. Então, eu informo essa rubrica de desconto de adiantamento de 13º neste momento aqui. E, necessariamente, ela tem que ter a mesma incidência.
porque esse desconto vai abater sobre esse vencimento. E também teve uma retenção aqui de INSS sobre 13º salário. Essa verba aqui, ela não tem incidência de FGTS, né? É uma base de contribuição previdenciária e eu cadastrei ela sem base. Foi um desconto de R$160 do trabalhador. Lancei isso aqui lá no E-Social, na minha folha anual 2024, 2.000 positivo, 1.000 negativo e o desconto do INSS. E veja o que ele me retorna de totalizador de S5003. Ele me retorna apenas uma linha falando, olha, para esse trabalhador aqui era 2.000 menos R$1.000, então você tem que recolher agora sobre uma base de 1.000. R$1.000 vezes 8%, R$80. Esse aqui é um exemplo do totalizador, como ele aparece lá no ambiente web do E-Social. E dentro da guia parametrizada do FGTS Digital, ele vai aparecer assim também. Olha só, nós temos sim uma folha anual agora para recolhimento de FGTS dentro do FGTS Digital. Ela não é recolhida na folha de dezembro. Então, muita atenção quanto a isso. Veja como que ela aparece aqui, olha, 13º 2024, valor de FGTS 13º salário, no valor de R$80. Por último, pessoal, vou trazer aqui um erro comum que as empresas cometem. Lá na folha anual de 2024, a empresa cadastrou as mesmas 3 bases do exemplo anterior. Mas no momento que ela foi cadastrar a verba de desconto de adiantamento de 13º, ao invés de colocar uma incidência igual a 12, 13º, a empresa colocou uma incidência igual a 11. O que vai acontecer, pessoal? Para o E-Social, essas rubricas não vão ser unificadas. Eu não posso somar 2.000 e subtrair 1.000, porque elas têm campos-chave diferentes. Ela deveria ter uma incidência 12 para ele fazer essa compensação. E aí, no momento de gerar o totalizador do FGTS, ele vai desconsiderar essa linha aqui de 1.000, porque não existe valor negativo no E-Social. E vai aparecer apenas essa base de 2.000. Vai aparecer 2 linhas dessa forma aqui lá no totalizador. Uma base de 13º salário de 2.000 e uma base de FGTS mensal, porque ele declarou uma verba mensal, apesar de ser de desconto, mas como ela é negativa, ela não encontrou uma outra positiva para compensar, ela fica zerada aqui dentro do sistema. Então, muita atenção quanto a isso. É muito importante você fazer a declaração correta das bases de FGTS sobre as verbas de 13º salário. Pessoal, é isso. Quero agradecer e espero que vocês continuem acompanhando esse curso nosso do FGTS na prática. Até a próxima.